Graça e paz, igreja. Amém. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Na última vez que nós nos vimos, eu estava sem gravata, né? Então fui lá dentro colocar a gravata, fechar o terno, para nós termos esse momento aqui. Mas para mim é um privilégio sempre que eu posso servi-los. A você também que nos acompanha pelas mídias sociais, que o teu coração seja agraciado pela mensagem do Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 3, dentro do qual nós leremos do verso 1 até o verso de número 11. Carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 1 até o verso 11. Assim diz então a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgoste e segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre quem Tu és. Que a Tua palavra faça morada em nossos corações e que saiamos daqui desafiados a viver de modo digno do Evangelho. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor, e que a Tua palavra seja hoje pregada ao coração da Sua santa e amada igreja. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Pai. Queridos, no dia 2 de março deste ano, o cinema brasileiro conquistou algo que nunca atrás havia conquistado. Nós recebemos a nossa primeira estatueta do Oscar como o melhor filme internacional pela obra do Walter chamada Ainda Estou Aqui. Esse filme provavelmente invadiu as suas redes sociais e você, de alguma forma, soube um pouco sobre ele. Nesta obra, é expresso a vida de um rapaz chamado Rubens Paiva. Esse homem, então, está vivendo com a sua família em um dos momentos muito conhecidos da nossa história, a qual eu conversava com a Miriam, ela falou que viveu a ditadura militar. E nesse período, então, Rubens ele é preso e brutalmente morto pelos militares, porque eles entendiam, então, que Rubens estava tendo contato com algo que eles chamavam de facção criminosa. Então, eles o chamam para um depoimento, e depois disso, nunca mais se ouve falar sobre ele. Então, o filme começa a contar a história da esposa dele, a Eunice Paiva, que perante essa cena não consegue ficar calada. Ela precisa saber onde está o seu marido, o que aconteceu com ele. E de maneira informal, então, ela sabe que ele havia sido morto pelo governo. Então ela aciona um advogado e ela fala: eu irei expor na mídia tudo o que está acontecendo com a minha família. E nisso, então, para mim, entra uma das cenas mais emblemáticas de todo o filme. Ela, então, contata uma revista chamada Magazine, e essa revista vai à casa dela para fazer uma entrevista com a sua família. Depois da entrevista, então, ele pede para que aquela família pose para uma foto. A Eunice junta os seus filhos na escada da casa dela, ali no Rio de Janeiro. Então, eles posam com um sorriso meio disfarçado.
O fotógrafo, então, olha para ela e fala: Eunice, eu acho que seria melhor vocês mostrarem uma afeição triste. Afinal, a vida de vocês está triste. A Eunice, muito forte e decidida, olha para ele e diz: não, nós vamos sorrir. Ela então olha para os filhos dela e fala: sorriam. E aquela foto é postada e publicada com toda a família sorrindo. Diante daquela cena, então, algo que eu aprendi é que muitas vezes um sorriso é um protesto contra as circunstâncias negativas deste mundo caído. É uma declaração de que essas circunstâncias não mais determinam o nosso sentimento. Você provavelmente já passou por momentos difíceis, né? Momentos que parecia ser impossível sorrir. A perda de um ente querido, o desemprego, uma frustração na escola, um rompimento de uma amizade, feridas causadas por pessoas que você falava que amava. Nesses momentos, nessas situações, um sorriso é um protesto. É dizer que as circunstâncias não mais determinam o seu sentimento. Da mesma forma que Eunice olha para os seus filhos e fala: sorriam, eu olho para vocês e digo: sorriam. O que isso tem a ver, então, com o que nós vamos falar hoje? Nós estamos diante de uma carta que nós temos trabalhado há algum tempo. E a carta aos Filipenses recebe um codinome por muitas pessoas como a carta da alegria. Ela traz uma mensagem poderosa. Paulo, estando preso, escreve aos Filipenses dizendo: vocês devem viver de modo digno do Evangelho. Esse é o propósito da carta, que aqueles irmãos vivam de modo digno do Evangelho que havia os alcançado. Mas o que é viver de modo digno do Evangelho? Então, no capítulo 4, último capítulo dessa carta, no qual nós chegaremos ainda, eu vou dar um spoiler para vocês. Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Viver de modo digno do Evangelho, então, é sorrir em toda e qualquer situação. E é por isso, então, que o tema da nossa mensagem de hoje é: permaneça alegre no Senhor. Permaneça alegre no Senhor. Então você me pergunta: o que eu faço para permanecer alegre no Senhor? E é justamente por isso que nós olharemos ao texto e veremos pelo menos 3 verdades sobre essa situação. E a primeira verdade é que você deve permanecer alegre no Senhor, discernindo os falsos ensinos. Observe o verso 1, ele diz assim: quanto ao mais. Ele é introduzido com essa expressão, e nas cartas paulinas isso indica que ele irá começar uma nova sessão. No domingo anterior, nós aprendemos e vimos aqui que Paulo ele tem a intenção de mandar Timóteo àquela igreja, junto com Epafrodito, que é o rapaz que leva a ele as ofertas daquela igreja e que agora volta à igreja com a carta em suas mãos. E agora Paulo vai começar a falar sobre uma outra coisa. E ele diz para aqueles a quem ele considera irmãos: alegrai-vos. A ordem de Paulo é que eles estejam alegres. E aqui vai algo muito bacana que eu tenho aprendido no seminário. O verbo alegrar aqui, ele está no perfeito, no modo imperativo. O que isso significa? Significa dizer primeiro que é uma ordem. Mas o presente, quando o autor utiliza o presente na língua original, ele não está falando sobre algo pontual, ou seja, fica alegre aqui agora. Não. O presente no grego é algo contínuo. Então, o que ele está falando para os filipenses? Vocês precisam estar alegres agora e permanecer alegres durante toda a sua vida. E aí daí que vem a ideia do permanecer alegres. E eu queria levar você para algo muito bacana nós vermos no nosso dia a dia. A alegria, ela está presente em todas as questões. Ela está presente na televisão, nas redes sociais, nos shoppings, nas lanchonetes, nas hamburguerias, nos clubes. Todas essas coisas vendem algo muito a mais do que os seus produtos. Eles vendem a alegria. Vou dar um exemplo para você. Observe o comercial da Coca-Cola. Quando você olha o comercial da Coca-Cola, o que você enxerga? Pessoas em volta de uma mesa, sorrindo, conversando, uma família feliz. Então eles abrem aquela Coca-Cola que faz assim, ó. E todos sorriam, porque sabem que vão agora experimentar de um belo refrigerante. Então aquela mãe serve todo mundo, eles conversando e tomam um refrigerante.
Mas você percebe que naquela propaganda ninguém está preocupado com as calorias que irão consumir. Ninguém está preocupado com os efeitos colaterais que o açúcar presente naquele refrigerante irá causar na vida deles. Por que a Coca-Cola não faz isso para você? Porque ela quer que você considere que toda vez que você tomar um copo de refrigerante, você irá estar feliz. Quando você vai ao shopping e você passa por aquelas lojas e você vê os modelos estampados, eles estão sorrindo ou estão tristes? Sorrindo. Eles estão sorrindo ao vestir aquele calçado da moda. Eles estão sorrindo ao vestir aquela roupa que você sempre sonhou. Eles estão sorrindo ao teclar naquele smartphone da última geração. Porque todas aquelas pessoas querem te vender alegria. Porque o ser humano busca alegria, contentamento e satisfação. Mas o que Paulo está falando aqui, de uma maneira muito singular, é que a alegria que ele quer que os irmãos filipenses tenham está no Senhor. Paulo, em muitas vezes, já falou sobre alegria para eles. Mas é a primeira vez que ele fala sobre a fonte dessa alegria. A alegria de vocês está no Senhor. Quando nós entendemos que a fonte da nossa alegria verdadeira está no Senhor, ela não se esgota mais quando o refrigerante perde o gás. Ela não se esgota quando o meu tênis perde o fundo dele. Não se esgota quando a minha roupa ela está surrada, a gente fala isso na Bahia, desgastada, de tanto você usar. Por quê? Quando a nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria é eterna e inabalável. Mas nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas falam sobre muitas coisas. Então a gente precisa discernir o que de fato é falar sobre esse, que é a fonte da nossa alegria. E então que no verso 2, Paulo começa a pegar muito pesado. E ele fala assim, ó, acautele-se. E ele repete isso durante 3 vezes. Quando o autor faz isso em uma carta, sabe o que ele está fazendo? É como um juiz que chega no tribunal e fala assim, ó, bate na tribuna 3 vezes. Para dizer para todo o tribunal, que todos precisam prestar atenção no que ele está prestes a dizer. Ninguém pode parar e prestar atenção em outra coisa. Todos precisam estar atentos à palavra dele. É isso que Paulo tem em mente. Presta atenção no que eu estou te falando. Você precisa combater os falsos mestres. Você precisa discernir os falsos ensinos, combatendo os falsos mestres. Ele utiliza para falar sobre essas pessoas 3 grandes substantivos. Cães, obreiros, aqui ele usa um adjetivo maus. Esses obreiros são maus. E um terceiro ele chama de falsa circuncisão. Esses 3 a gente vai ver daqui a pouco, que falam sobre um mesmo grupo. O verbo acautelar-se aqui é o verbo utilizado para o sentido de ver, de discernir. O que Paulo está falando aqui? Ó, vocês precisam discernir. Quem são os falsos mestres? Quem são essas pessoas então? E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, ao pregar sobre esse texto, ele vai trazer um público chamado de judaizantes. Arnou, o que é judaizantes? Os judaizantes eram pessoas que invadiam as igrejas gentílicas, ou seja, igrejas que eram compostas por não-judeus, e pesava sobre eles o fato de que a salvação não era conquistada por Cristo, mas era conquistada por aquilo que eles teriam que fazer. E aí daí vem a questão da circuncisão. A circuncisão era uma prática feita ali pelo povo de Israel, no qual, quando o menino chegasse ao 8º dia, cortava-se ali o prepúcio da sua genitária. Então eles falavam, ó, para você ser salvo, você precisa também passar por essa circuncisão. O que Paulo está falando aqui é, não, vocês precisam ter cuidado com essas pessoas. Discirna essas pessoas. Isso nos leva a uma pergunta. Você tem discernido aquilo que tem entrado na sua casa? Nós temos fácil acesso à comunicação hoje em dia. Nós somos constantemente bombardeados por diferentes tipos de ensino. O seu filho, ao acessar o YouTube, ele pode acessar diversos vídeos em apenas 1 minuto. No momento que você vai lavar um prato e volta, o seu filho já acessou 4, 5, 6 YouTubers diferentes. Todos eles falando a mesma baboseira. Aqui Paulo está falando, é claro, de pessoas que chegavam à igreja, mas hoje em dia não precisa aparecer ninguém aqui. Ele aparece na sua tela de celular, ele aparece na sua tela da televisão, ele aparece na escola do seu filho.
O que você tem feito com isso? E aqui eu quero trazer uma exortação à igreja muito em amor. No nosso culto presbiteriano, nós entendemos que nós não fazemos isso aqui apenas por você, que chegou à idade da razão. Mas nós cultuamos com todos nós. Desde o bebezinho que está na barriga da irmã, até o mais velho dentre nós. Todos estamos aqui para adorar o Senhor. As crianças precisam aprender que ela precisa sentar e escutar. Liturgia é culto. Liturgia não é uma preparação para culto. Liturgia é culto. As crianças não podem ficar ali em cima. Elas precisam louvar ao Senhor. Elas precisam entender que você como pai, você como mãe, louva ao Senhor. E ela ao seu lado louvará também da mesma forma. Para que quando ela chegue à idade da razão, ela possa, da mesma forma que você o faz, com toda integridade de coração, assim fazer. Você lembra quando você batizou o seu filho? Você assumiu um compromisso perante a igreja e perante o Senhor. Que você instruiria ele ao caminho, que é o Senhor Jesus. Você tem feito isso? Isso inclui lá fora, mas também inclui aqui dentro. Agora eles estão aprendendo sobre a palavra do Senhor. Mas eles já deveriam estar aprendendo durante a liturgia. Então, eu preciso discernir o que os meus filhos veem. Eu preciso discernir o que eles assistem na televisão. Eu também preciso incentivá-los a ver aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. E o culto é agradável ao Senhor. Então, Paulo ele vai utilizar para essas pessoas 3 grandes adjetivos. Cães. Cachorro naquela época não era que nem hoje. Que inclusive virou filho de humano, né? Agora nós temos os famosos pais de pet. E aí quando um bebê surge, agora ele é irmão do pet. Você ganhou uma irmãzinha. Tá, naquela época não. Naquela época o cachorro era considerado impuro. E tudo que ele fazia era refúgio também. Então aquelas pessoas, quando Paulo ele utiliza dessa expressão, isso é cão, ele está falando que aquelas pessoas eram consideradas impuras, porque elas não haviam entendido o Evangelho. Ele também chama essas pessoas de maus obreiros, porque eles desviam a atenção daquilo que verdadeiramente importa. Enquanto eu estou aqui, eu não importo para vocês. O que importa para vocês é Cristo, que está sendo pregado a vocês. Todo aquele que quer falar para vocês sobre o Evangelho e não expressa Cristo, este é um mau obreiro. E é isso que Paulo está falando. E ele utiliza também a questão da falsa circuncisão. E aí tem uma jogada interessante no original aqui, porque circuncisão, ele traz a ideia de mutilação. Ele está falando assim, aquilo que eles estão falando que é circuncisão, não é não, tá? Não é não. A gente entendeu agora o grande objetivo da circuncisão. Vocês precisam ser circuncidados no seu coração, não mais agora em um ritual. Então ele fala, essas pessoas, eles são falsos. Por quê? Porque eles estão se mutilando e falando que isso é necessário para a salvação. E não são. E uma vez então que ele fala sobre esses falsos mestres, ele vai falar, você quer discernir o ensino? Conheça a verdade então. Quem que é a verdadeira igreja? E ele fala sobre isso no verso 3. Nós é que somos a circuncisão. 3 características. Quem é a verdadeira circuncisão? Aqueles que adoram a Deus no Espírito. São pessoas que nasceram para adorar. Mas eu te pergunto, só nós, enquanto cristãos, nascemos para adorar? Não. Adoração é algo incluso no nosso DNA. Nós somos criados para adorar ao Senhor. Só que aí Adão e Eva caíram, né? Poxa, olharam para aquele fruto e falaram, nossa, que fruto bacana. Então eles comem daquele fruto e aí todo mundo começa a mudar agora. E de adoradores, passamos a ser idólatras. Adoramos a criatura ao invés do Criador. Mas todos nós adoramos alguém. Eu espero que vocês estejam adorando a Cristo Jesus. E nós fazemos isso através do Espírito. É o meio pelo qual nós podemos adorar o Senhor. Vocês lembram quando o Senhor anuncia que ele iria precisar morrer? Ele fala então que ele enviará o Espírito Santo. E este convenceria o povo do justiça, da juízo e do pecado. Nós só conseguimos adorar o Senhor em verdade através do Espírito Santo. Ele vai mostrar para nós quem somos e vai mostrar para nós quem Deus é. E assim nós conseguiremos o adorar. A nossa glória não está em Cristo Jesus, não está em nós, mas está em Cristo Jesus. É a segunda característica. Isso nos leva à terceira, porque nós não confiamos em nós mesmos. E é a partir disso aqui agora que ele vai continuar no segundo ponto.
Então, vamos recapitular. Você precisa, sim, de fato, permanecer alegre no Senhor. E você faz isso discernindo os falsos ensinos. Mas, em segundo lugar, você faz isso também renunciando à própria justiça. Renunciando à sua justiça própria. Ele vai continuar no verso 4, então, dizendo sobre ele. É uma das poucas vezes que o apóstolo Paulo traz atenção sobre a vida dele. E agora nós podemos conhecer o coração do grande missionário que é Paulo. Nós estamos diante do coração de Paulo aqui. Ele fala, eu vou abrir o meu coração para vocês. E vocês irão me conhecer agora. Você, como presbiteriano, sabe que no nosso culto reformado não entra testemunhos, né? Nós seguimos o diretório de culto, que entende que o culto é pautado nas Escrituras. E nas Escrituras nós não temos testemunho na hora do culto. Mas cabe uma pergunta. Será que, de fato, o seu testemunho não tem serventia? Só porque ele não é falado aqui? Não. Nós vemos Paulo utilizando o seu testemunho como argumento teológico, cara. Porque aquilo que você é corrobora com a mensagem que você prega. Não adianta você pregar algo que você não vive, não é mesmo? Seria hipocrisia da nossa parte. O que Paulo está falando aqui é, eu estou solicitando que vocês façam isso, porque eu faço isso. Eu estou solicitando que vocês permaneçam alegres, porque eu entendi o que é alegria. Eu não estou falando sobre algo contrário a mim, mas eu estou falando aquilo que eu conheço que é. Então ele diz, se fosse para confiar na carne, eu poderia confiar também. E ele fala 7 características sobre a sua vida. As 4 primeiras falando sobre quem ele era, e as 3 últimas falando sobre as suas conquistas. O que Paulo nos ensina? Que nós devemos renunciar à nossa justiça própria, na nossa identidade e em nossas conquistas. Observe. Ele diz assim, se qualquer outro, no versículo 4, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz então, eu fui circuncidado no 8º dia. Se a circuncisão era tão importante, eu fui. E eu não fui circuncidado tardiamente, como Abrão, por exemplo. Não, eu fui circuncidado conforme a lei mosaica, no 8º dia. Mas não só isso, porque eu sou da linhagem de Israel. O povo que vocês falam que é superior, eu sou. Eu sou israelita, eu sou do povo de Deus. E quer ver como eu corroboro com isso? Vocês lembram da divisão das tribos, de acordo com os filhos de José? Pois é, eu faço parte de uma tribo, da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, naquela época, era muito importante, porque ela permaneceu sempre fiel à dinastia davídica. Foi ela pelo qual o rei de Israel, Saul, por exemplo, nasceu. Quando as tribos se dividiram, Benjamim não abandonou a casa de Davi. Então ele fala, eu sou dessa tribo distinta que vocês estão falando. E você quer mais do que isso? Eu sou hebreu de hebreus. Eu sou do povo hebreu, mas os meus pais também são. Eu sou sangue puro. Não tem gentil na minha família, não. Eu sou o que você quer que eu seja. Se você nasceu na igreja, em algum momento da sua vida isso já passou pela sua cabeça. Você olha aquele irmãozinho que passou toda a vida nos bares, bebendo, se prostituindo, e você ali na igreja, nasci na igreja. E aí você olha para ele e fala, nossa, eu sou crente desde quando eu nasci, eu sempre estive na igreja, eu nunca saí dela, eu sou superior a você. Não é isso que muitas vezes nós pensamos? Chegar no céu eu vou ter uma casa um pouquinho maior do que a dele, porque eu nunca fui para o mundo. O cara fez tudo de errado aí. O cara saiu, bebeu, namorou, beijou na boca, fez tanta coisa. Eu nunca fiz nada. Eu sou presbiteriano de berço. Ai, Deus. Como se isso fosse fazer alguma coisa para a sua vida. Isso faz muita diferença, né? Na parábola dos trabalhadores, então, o Senhor vai falando assim, tem gente que começou a trabalhar muito cedo. Eu dei a ele um denário. Teve uma galera que chegou no final da hora do trabalho. Eu dei a ele o quê? Um denário. Se você trabalhou o tempo todo a sua vida, você ganhou a salvação. Nossa, fui muito não presbiteriano agora, né? Mas o Senhor lhe deu a salvação. Mas se você chegou no finalzinho da sua vida, o ladrão na cruz, você lembra dele? Pois é, o cara deve ter feito muita coisa errada, cara.
No último suspiro do homem, o homem olha para Jesus e fala assim, ó Jesus, chegar no céu, lembra de mim aí. E aí o que Jesus fala? Daqui a pouquinho nós estaremos juntos no paraíso. Que loucura, né? Ele é uma das únicas pessoas que nós temos certeza que encontraremos no céu. O cara que passou a vida toda como ladrão. E você aí se gloriando de ser presbiteriano de berço. Não tem, né? Eu sou a 5ª geração de presbiteriano da minha família. A 7ª, 8ª, a 9ª, a 10ª. Meu irmão, você pode ser a 39ª. Não é por isso que você é salvo. Não é por isso que você é melhor do que aquele que chegou aqui agora, da universal do reino de Deus. Você não é superior a Ele. O mesmo Senhor que te alcançou também alcançou a Ele. O mesmo Senhor que lhe concedeu a salvação também concedeu a Ele. Algumas pessoas começaram a se entreolhar e eu fiquei preocupado. Tá? Mas vamos lá. Então ele continua. Depois de falar sobre a identidade, ele vai falar agora sobre as suas conquistas. Ele fala assim, ó, quanto à lei, eu era fariseu. Os fariseus, eles faziam tudo conforme estava na lei. Tanto é que sabe por que Jesus foi morto? Foi justamente porque para ele, Jesus não cumpriu a lei. Jesus curou alguém no sábado. Então ele era aquelas pessoas certinhas. Sabe aquela pessoa que anda a Bíblia debaixo do braço e vai andando assim? Eram os fariseus. E Paulo era um desses. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Isso aqui é fantástico para mim. Quando você está lendo Atos, e um grande conselho, leia o livro na sequência, assim, sabe? Lê tudo. Passa um tempo, porque Atos é uma grande história. Então, Lucas vai falar sobre Estevão, Estevão morre, e ele fala assim, ó, Saulo, que ele não tinha citado ainda, consentiu na morte de Estevão. As roupas de Estevão foram jogadas e lançadas aos pés de Saulo. Você fala, por que Lucas falou sobre essa informação? Porque esse Saulo depois virou quem? Essa pessoa que a gente conhece. Ele não recebeu um novo nome não, tá? Mas isso aí é pauta para outra história. Mas ele transformou a vida dele. O Senhor transformou a vida dele. Mas ele era aquele que foi a caminho de Damasco, no momento que ele foi achado, para perseguir e combater a igreja. Ele estava indo atrás de matar esse povo que estava desvirtuando a religião judaica. Ele era alguém que zelava pelo aquilo que ele considerava certo. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas no verso 7, para mim, tem umas verdades mais belas de tudo isso aqui. Porque ele diz, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Tudo isso que ele falou não adiantava nada. Lembro-me que uma época da minha vida eu fui atleta, como vocês sabem. Pode não parecer agora, mas já fui. E nessa época, então, eu lembro que eu competia todos os meses. Eu lutava judô. Todos os meses eu ia a Salvador, capital do meu estado, para participar de campeonatos, porque fazia parte da seleção baiana. E eu lembro que toda vez que eu perdi, eu chorava, como se o meu mundo tivesse acabado, sabe? Eu chorava tanto, eu chorava tanto. Eu lembro de uma vez, era meu primeiro ano de competição, eu tinha 12 anos de idade, e eu estava ganhando tudo durante aquele ano, tudo. E aí eu fui lutar um brasileiro, que era com todos os estados, uma competição super difícil. E eu perdi na semifinal. E aí eu lembro que quando eu perdi, meu mundo acabou. Eu saí já do tatame chorando. E aí eu chorando, meu pai, tome, coma a banana. Eu comendo a banana e chorando. E aí do nada eu descobri que eu estava na disputa de bronze. Só que, cara, eu tinha perdido o ouro, eu não queria mais lutar. E eu entrei chorando na luta. E eu chorando, o menino só me pegou e vup, em 5 segundos eu tinha perdido a luta. Então, minha vida foi muito assim, se eu ganhasse eu estava feliz, se eu não ganhasse eu chorava. E isso sempre era todas as vezes. E durante esse tempo o Senhor me encontrou, Ele me alcançou. E aí eu lembro que em um campeonato em específico eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu falei, cara, a competição que eu perco hoje, no mês que vem tem uma outra. E aí eu lutei a minha categoria, ganhei a minha categoria, e eu sempre me inscrevia na categoria acima, que a gente chama no judô de dobradinha. Quando eu fui lutar a categoria acima, eu lembro que era o menino que eu sempre ganhava. E sabe quando você entra, já ganhei dele? Nisso você já sabe o que aconteceu, né? Então eu peguei no kimono do menino, e ele só, vup, e eu caí, em uns 10 segundos de luta. E aí eu caí, falei, perdi. Arrumei meu kimono e voltei sorrindo, né?
Aí eu cheguei lá na área de aquecimento, todo mundo, nossa, você ganhou dele tão rápido assim. Eu falei, não, eu perdi. Aí eu lembro que os meus amigos olharam, você perdeu? Perdi. E você está assim. Porque eles me conheciam e sabiam que se eu tivesse perdido, eu chorava. Eu falei, tô. Ele, o que aconteceu dessa vez? Eu falei, eu entendi que minha identidade não é essa. E que eu ganho hoje, amanhã eu perco. Se minha alegria estiver aqui, cara, a minha vida não vale de nada. A partir do momento que Cristo me alcançou, eu entendi que não era pelas minhas vitórias que a minha felicidade chegaria ao meu coração. Mas só do fato dele ter me encontrado, isso já bastava. E isso, então, mudou completamente a minha vida. Meu irmão, você está disposto a, de fato, abrir mão da sua autojustiça? A reconhecer que nada que você possa fazer pode te dar a verdadeira alegria que só Cristo pode te conceder? Eu falei da minha vida de atleta, mas você pode estar arraigado no seu trabalho, no seu salário, que é muito bom, na sua família, que é muito linda e que te acompanha em todas as coisas. Mas olhe para a vida de um missionário. Um missionário que leva toda a sua casa para uma terra distante, da qual ele será perseguido. E ali então ele vê toda a sua família sendo morta, por amor a Cristo. Você conseguiria sorrir em meio a isso? Se sua resposta for não, provavelmente você está colocando coisas, pessoas, no lugar de Cristo. E nem o nosso filho, aquele coisinho que nós mais amamos, pode ser a fonte da nossa alegria. Porque se for, no dia que ele olhar para você e disser que você é um péssimo pai, consumido pela raiva no coração dele, porque ele também é um pecador, seu mundo vai desmoronar. Mas se sua alegria estiver em Cristo Jesus, aquilo não tirará a sua paz, não tirará a sua alegria. Porque você entendeu que a fonte da sua alegria é o seu Deus. É o seu Deus. Por fim, meus queridos, nós aprendemos que para permanecer alegres no Senhor, precisamos discernir os falsos ensinos, rejeitar a nossa própria justiça. E em terceira verdade que o texto nos fala, nós precisamos avançar no conhecimento de Cristo. No verso 8, então, Paulo vai continuar nessa ordem. Ele vai dizer que considerou não apenas aquelas coisas que ele havia citado, mas ele considerou tudo como perda. Ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo avança no conhecimento de Cristo em 4 formas, e a primeira delas é em humildade. Paulo sabe que tudo aquilo que ele pode fazer não se compara ao sublime conhecimento de Cristo. A partir do momento que Paulo é encontrado por Jesus, ele torna todo o seu conteúdo de pensar e de entender. O Senhor é a vida de Paulo, é o amor de Paulo, é a força, a glória, a rocha. O Senhor é o galardoador. O Senhor é o Salvador e soberano sobre a vida dele. Ele se aproxima no conhecimento de Cristo também em amor. Ele diz que em amor, ele perdeu todas as coisas. Ele considera todas as coisas como refúgio. Sabe aquilo que você faz no vaso quando você faz o número 2? Pois é, isso que Paulo está falando aqui. Ele considerou tudo como aquilo. Nada do que ele poderia fazer, de quem ele era, se comparava a Cristo. Então, por amor, ele se aproxima desse grande conhecimento, do grande, do excelso, Cristo Jesus. Ele faz isso, então, para ganhar Cristo, para ser achado nele. A questão aqui não é que Paulo está falando que a partir do momento que ele deixa tudo, ele pode agora ganhar, receber Cristo como um salário. Não, não é isso. Mas ele faz tudo isso entendendo que o que Cristo tem para ele é muito maior do que tudo que o mundo pode oferecê-lo. Quando de fato nós amamos a Cristo, esse amor preenche todo o nosso ser. Isso se reflete em cada atitude, cada decisão, cada palavra. Mas Paulo também avança no conhecimento de Cristo em fé, porque ele diz que ele não tem mais justiça própria, mas a justiça dele é baseada na fé em Cristo Jesus. É através dele que nós somos justificados.
É através dele que nós somos salvos. É através dele que nós podemos cantar com alegria, bem dizer por toda a nossa vida, porque ele conquistou a nossa salvação. Isso então nos faz olhar para o futuro. Paulo se aproxima de Cristo, do conhecimento de Cristo, em esperança. Ele entende que a justiça que procede de Deus faça com que ele conheça Jesus. Faça que ele então experimente e conheça o poder da ressurreição, compartilhando o sofrimento de Cristo, experimentando a sua morte. Todas as vezes que você morre para o pecado, você está compartilhando da morte de Cristo na cruz. Todas as vezes que você deixa de cometer aquilo que tanto te apetecia, por causa de Cristo, você está participando da morte dele. E ele faz isso para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A alegria de Paulo não está baseado no aqui. Não está baseado naquilo que ele pode fazer aqui, no que ele pode ganhar aqui. Mas está baseado no porvir. Você quer permanecer alegre? Você quer que a alegria seja algo constante na sua vida? Meu irmão, pense no porvir. Coloque o seu olhar naquilo que o Senhor lhe prometeu, de um dia onde não haverá mais choro, mais ranger de dente, onde nós não mais sofreremos pelo luto, pelo desemprego, pelo aquilo que nos aflige a nossa saúde, nada mais importará, porque estaremos enfim com o Senhor. É nessa certeza que a nossa alegria está pautada. Você lembra do filme que eu passei no começo deste sermão? Pois é, voltemos então a ele. No meio daquele caos, então, a Eunice, não é o nosso Eunice, tá? A Eunice Paiva do filme. Ela se força a sorrir. Ela se força a sorrir como um ato de protesto com aquilo que estava acontecendo sobre a vida dela. Mas você, querido, você não é chamado a apenas disfarçar a sua tristeza. Você não é chamado a colocar um sorriso no seu rosto só porque você não quer que os outros percebam que você está triste. Não. Mas o sorriso que você pode colocar no rosto está porque a sua alegria está no firme e inabalável fundamento. Está no próprio Cristo. O sorriso que nós podemos colocar em nossos rostos não é só porque nós temos uma tentativa de disfarçar aquilo que está no nosso coração, não. Mas nós fazemos isso porque a nossa alegria está na fonte que é inabalável, o fundamento que é firme. E pode fazer com que o seu coração permaneça alegre todos os dias. Para isso, então, discirna aquilo que as pessoas podem fazer para que você desvie do caminho do Senhor. Uma vez que você reconhece que Ele é a sua alegria, permaneça nele. Rejeite a sua própria justiça. Rejeite aquilo que você, por você mesmo, pode te causar de alegria. A sua alegria não está pautada naquilo que os outros pensam de você, num sorriso que o outro pode te entregar, no amor que o outro pode te dar, não. A sua alegria está em Cristo Jesus. E é nele então que você pode avançar no conhecimento. Qual foi a última vez que você deu risada a ler a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você chorou de alegria entendendo que o Cordeiro que não tinha nenhuma mácula, nenhum pecado, foi morto no seu lugar? E Ele te faz então agora ser filho. Você pode se achegar a Ele como um filho amado, o qual clama Abba Pai. Qual foi a última vez que você sorriu com essa informação? Qual foi a última vez que você deu uma bela gargalhada ao entender que um dia você estará num lugar onde não mais haverá choro? Um lugar onde você vai encontrar aquela pessoa tão amada que faleceu em nosso meio. E naquele lugar você vai poder olhar para ela e falar: chegamos em casa. Nós estamos juntos mais uma vez. A morte não nos separou, porque Cristo venceu em nosso lugar. Qual foi a última vez que você riu sobre isso? Qual foi a última vez que você foi consolado? Entendendo que todos os dias, nos dias mais difíceis, você pode cantar que o Senhor é a sua força.
Nele está a alegria do seu coração. Qual foi a última vez que você deu uma bela gargalhada? Quando você cantou que você pode bem dizer o nome do Senhor todos os dias, porque Ele te permitiu a isso. Qual foi a última vez que você adentrou esse espaço, olhou para os 4 cantos deles e deu uma bela gargalhada, a entender que um monte de pecador miserável agora foi chamado de irmão de Jesus, Filho de Deus? Qual foi a última vez que você deu uma gargalhada quando seu filho olhou para você e falou: pai, Jesus me ama? Qual foi a última vez que você sorriu como um protesto às circunstâncias que esse pecado quer imputar sobre a sua vida? Uma última demonstração para vocês. Sorriam, queridos. Que o riso possa estar presente na sua boca. E que ao passar por aflições, você pode olhar para ela: o meu Deus já venceu o mundo. E eu posso ter bom ânimo.